Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero conversar com você hoje sobre um pequeno texto da Bíblia que vai nos elucidar um pouquinho sobre como evangelizar, sobre como chegar nas pessoas e compartilhar o amor de Deus. João capítulo 4, a partir do verso 5, diz o seguinte. Olha só. Foi, pois, Jesus a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado da caminhada, assentou-se assim junto à fonte. Era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Respondeu-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus disse-lhe, se conheceste o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És maior do que nosso pai Jacó, que nos deu poço, bebendo ele próprio e seus filhos e seu gado? Jesus disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A mulher respondeu, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não precise vir aqui tirá-la. Olha só, a primeira lição aqui desse texto é que Jesus ele começou o diálogo com aquela mulher de uma forma informal, simplesmente pedindo um pouco de água. Então o que acontece? Todos nós precisaríamos disso. E seria natural que uma pessoa, impossibilitada de pegar água no poço, ela pedisse a água a outra pessoa. Só que a questão aqui é que os judeus eles não se comunicavam. O texto deixa bem claro, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Eles eram quase que como inimigos. E Jesus ele não levou em consideração as regras sociais que eram impostas naquele tempo. Jesus, ele quebrou essa regra. Jesus ele foi além da cultura da época, das normas pré-estabelecidas. Jesus, ele de forma informal, ele começou um diálogo com uma pessoa. E a evangelização, ela parte desse ponto. A evangelização, ela parte do ponto que nós precisamos, na realidade, nós somos pessoas de comunicação. Nós somos seres de comunicação. Nós gostamos de conversar, todo mundo gosta de bater um bom papo, ter uma boa conversa com o outro. A evangelização, ela parte de uma boa conversa. A evangelização parte de um pequeno detalhe da vida social, um pequeno detalhe que você pode explorar justamente para começar um diálogo. Então, o evangelizador, ele não deve ter medo de conversar. Ele não deve ter medo de iniciar diálogos de forma informal, discreta. Pode me dar um copo d'água? Você pode me dar um copo d'água? E falar da importância da água, ou de quais tipos de água existem. Jesus, ele se aproveitou daquele pequeno momento de sede dele para compartilhar a vida para outra pessoa. A evangelização, ela começa dessa forma. Então, esse é uma forma de evangelização. Você simplesmente se abre para o outro, se abre para o diálogo, se abre para a conversa e a partir de uma boa conversa você pode então iniciar um processo de evangelização. Então, Jesus aqui ele quebrou uma regra social e ele além de quebrar uma regra social, ele começou a evangelização a partir de um ponto comum a todo ser humano. Ele começou a conversar sobre o dia a dia. Ele começou a conversar a respeito do que ele tinha necessidade naquele momento. Ele contextualizou a mensagem viva da sua própria vida a um momento específico que as pessoas estavam vivendo. Então, na evangelização, você pode falar de política, você pode começar a evangelização falando das questões sociais, da natureza, da biologia, do próprio ser humano, de uma criança, da beleza de uma flor. Você pode iniciar uma evangelização a partir de qualquer tipo de assunto. Você pode simplesmente se abrir para o outro e deixar o Espírito Santo tirar de você o seu melhor. Foi isso que Jesus fez. Jesus apresentou para aquela mulher uma necessidade dele mesmo. Eu estou com sede.
mas a partir dessa necessidade, ele tirou o melhor dele mesmo, que era a água viva que estava nele, era ele presente, ele era a água viva de Deus para aquela mulher naquele dia. Deus quer que eu e você sejamos instrumentos dele para tirar de nós mesmos a vida dele e compartilhar com as outras pessoas. E para isso, nós temos que deixar de ser pessoas fechadas. Nós temos que nos abrir para o outro. Temos que amar o outro. Nós temos que nos entregar ao outro. Então, essa é uma forma prática de se iniciar um evangelismo, falando a respeito das coisas sociais. Mas há também uma outra forma, uma forma um pouquinho assim, mais moderna para a gente. Em 1945, até 1945 na verdade, viveu um homem aqui na Terra, um inglês, o nome dele era Smith Wigglesworth. E ele tinha um método de evangelização que eu utilizo sempre, todo momento assim, eu utilizo esse método de evangelização. Na verdade, eu faço uma mescla com esse método aqui de Jesus, né, sempre puxar um gancho social, né, uma questão social, um momento vivido, e compartilhar a mensagem de Deus. E também eu uso um método que é muito interessante de Smith Wigglesworth, que eu aconselho que você também passe a utilizar. Smith Wigglesworth, em suas biografias, na verdade, né, as pessoas que escreveram a respeito da vida dele, eles vão dizer que Smith Wigglesworth, ele ganhava aproximadamente 3 almas para Jesus por dia, simplesmente porque ele compartilhava a mensagem de Deus de uma forma interessantíssima. Muito parecida até com essa forma que Jesus utilizou aqui. Mas Smith Wigglesworth, ele fazia o seguinte: ele perguntava para a pessoa se a pessoa era salva. Olha, você é salvo? Normalmente as pessoas, elas vão ficar na dúvida, elas não vão saber responder. Como assim? Elas não vão entender o que você está perguntando, porque esse não é o tipo de pergunta que normalmente as pessoas estão acostumadas a responder. Então as pessoas normalmente têm esse tipo de reação: olha, não entendi. O que é isso? Como assim? Ou a pessoa vai falar que sim ou que não. Quando a pessoa conhece o caminho de Deus, da forma que você quer apresentar, ela já vai te dar a resposta, que é sim ou que não. Se a pessoa dá a resposta que sim, ok. Você pode assim tentar desenvolver um pouquinho mais de diálogo para saber o que essa pessoa quer dizer com o sim dela. Se é efetivamente um sim ou se é apenas uma compreensão falsa de que ela seja salva. Então você consegue julgar isso a partir do momento que ela se revela para você. Se ela se revela: olha, se eu já entreguei a minha vida para Jesus, se eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se ela disser isso, amém. Então essa pessoa, você pode entender que essa pessoa é uma pessoa salva, porque ela conhece a mensagem que você quer compartilhar. De outra forma, a pessoa pode dizer: não, eu não sou salvo, ou simplesmente eu não entendi. Quando a pessoa te dá esse tipo de resposta, você vai explicar para ela o que é a salvação. Porque a pessoa tem que se entregar a Jesus, não é por causa de uma pregação longa que as pessoas escutaram. Ela tem que se entregar a Jesus, na verdade, por uma compreensão de que Jesus é o autor e consumador da sua própria fé. Que Jesus morreu na cruz para salvá-la. Que Jesus, ele se entregou, viveu, morreu e ressuscitou, para que ela tivesse de novo, né, o acesso a Deus, que o homem tivesse esse acesso a Deus, que ela pudesse viver uma vida de comunhão com o Pai e herdar junto com Cristo, né, as bênçãos de Deus e ter acesso à vida eterna. Essa é a mensagem de Deus, essa é a mensagem da cruz, e é isso que efetivamente é ser salvo. É ter acesso, é comunhão com Deus, é uma vida com Deus, é um andar com Deus, não é uma religião, mas é um andar com Deus. Então esse tipo de evangelismo, ele é muito impactante, principalmente para quando nós formos evangelizar em praças ou em locais públicos, onde você às vezes não pode dedicar todo aquele tempo maior que você talvez dedicaria com um familiar seu, com um amigo, com alguém do seu convívio. Mas esse evangelismo é para isso mesmo, é para você tentar evangelizar alguém de forma mais rápida. Então você simplesmente pergunta: olha, você é salvo? E aguarda a resposta. Se a pessoa disser que não, ou disser que não sabe, você vai explicar o plano de salvação de Deus da seguinte forma: como se a pessoa estivesse ao seu lado, você vai dizer o seguinte: olha, você precisa ser salvo.
E se você não é salvo, se você não sabe o que é a salvação, eu quero te explicar agora o que é a salvação. A salvação é Jesus, ele morreu na cruz para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Você lembra daquela história de Adão e Eva que você escutou uma vez? Que o homem pecou e o pecado do homem fez com que Deus expulsasse o homem do paraíso. Mas no momento em que Deus expulsa o homem e a mulher do paraíso, ele faz uma promessa a eles. Faz uma promessa a eles, dizendo que do fruto da mulher, que a serpente enganou, viria um que pisaria a cabeça do diabo, pisaria a cabeça da serpente. E esse homem, ele restauraria o relacionamento do homem com Deus. Esse homem, Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, ele faz isso, ele restaura o relacionamento do homem com Deus. E através de Cristo, através da morte de Cristo naquela cruz, a cruz dele tomba-se ao chão e forma-se como se fosse uma ponte que nos leva de novo, passando por cima do abismo que nos separava de Deus, que é o pecado. Nós passamos por cima dessa ponte e nós entramos novamente no jardim de Deus. Nesse jardim de Deus, nós podemos de novo ter comunhão com Ele, andar com Deus, amar a Deus, iniciar uma vida maravilhosa com Cristo. Nós temos acesso de novo a esse relacionamento puro e tranquilo e amável de Deus conosco. Isso é ser salvo. E essa é a garantia de que esse relacionamento com Deus, iniciado aqui na terra, não fica somente aqui, mas assim, um dia, quando nós conhecermos, a morte, nós vamos ter sim um relacionamento perfeito com Cristo, junto com Ele, morando para sempre com Ele, nos céus. Nós vamos andar com Cristo, andar com Deus, nós vamos ver a Deus. Então, ser salvo é ter um relacionamento profundo com Deus, aqui na terra e mais profundo ainda no céu. Ser salvo é viver o céu de Deus aqui na terra. Esse é a salvação, essa é a salvação, e você também precisa ser salvo. E para ser salvo, a Bíblia diz que nós devemos confessar publicamente o nosso pecado a Deus, e confessar publicamente que Ele é o nosso Salvador. E como é que você vai fazer isso? Você vai simplesmente fazer uma oração. Aceitar Jesus é fazer essa oração, é começar essa caminhada com Deus. São os primeiros passos de uma caminhada com Cristo. E ela passa a valer a partir deste momento. Feche os seus olhos comigo se você quer aceitar Jesus. E fala: Deus, eu reconheço que o Senhor nasceu, morreu e ressuscitou para me salvar. Se a pessoa fez essa oração, ela é salva a partir daquele momento. E aí você entrega o folheto com o endereço da sua igreja. E você vai dizer: olha, essa é a minha igreja. Vá à minha igreja ou procure uma igreja perto da sua casa. O mais interessante é que Jesus aqui com a mulher samaritana, ele não precisou explicar toda a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque os samaritanos já conheciam a palavra. Você está no Brasil, você está no país católico, que a maioria é católica. Os católicos já conhecem a palavra de Deus. Os espíritas já conhecem a palavra de Deus. Apresente para ele a salvação. Pergunte se ele quer ser salvo. E se ele fizer essa oração com você, então esse é o sinal da vida de Deus nele. A partir desse momento, Deus vai ajudar essa pessoa e vai encaminhá-la para onde ela deve ir. Para a igreja de Deus, para a comunhão com os santos. Deus abençoe a sua vida, que nós possamos ser evangelistas de verdade de Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém.